Olá, tudo bem? Aqui é o professor Kevin. Seja bem-vindo novamente à nossa segunda aula aí. A primeira aula foi uma aula de introdução e agora eu finalmente vou aprofundar na habilidade que você tem que desenvolver, a primeira habilidade de ciências humanas. Beleza? Então a primeira habilidade que pede lá dentro da matriz de referências do Enseja, e a gente quer priorizar muito o desenvolvimento dessas habilidades, que é o ponto central aí da prova do Enseja, né? Dentro de ciências humanas, a primeira habilidade é interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura, tá? Então essa é a nossa primeira habilidade que você tem que desenvolver, tá? Como que você vai desenvolver isso? Para eu conseguir desenvolver com você essa habilidade, eu preciso primeiro que você entenda alguns conceitos chaves aqui dentro que são bem importantes. Para isso, eu vou desenvolver com você primeiro o que é identidade individual e identidade coletiva, para que você compreenda o conceito de cultura, tá? Então, para que você entenda o conceito de cultura, o que é cultura, eu preciso falar sobre identidade individual e identidade coletiva. Vamos lá. Identidade individual é os meus gostos, as minhas preferências, aquilo que eu gosto. Por exemplo, eu, professor Kevin, eu sou flamenguista roxo, sou fanático pelo Flamengo e isso é um gosto pessoal, é uma característica minha, é uma identidade individual, ok? Então, essa minha relação, essa minha identidade individual, ela tem uma relação direta com a identidade coletiva da sociedade. Eu sou carioca, brasileiro, carioca, nasci no Rio de Janeiro, né? E eu sou filho de pai flamenguista e sou neto de avô flamenguista também, né? E isso faz com que a minha identidade individual ela tenha relações diretas com a minha identidade coletiva. Provavelmente se eu não tivesse nascido no Rio de Janeiro, se eu não tivesse nascido no Brasil e provavelmente se meu pai não fosse flamenguista, meu avô não fosse flamenguista, eu também não seria. Então veja como um gosto totalmente pessoal, um gosto completamente individual meu, eles possuem relações diretas com a coletividade, com as pessoas com quem eu convivo, com a sociedade. Quando eu falo aqui em coletividade, em coletivo, pensa em sociedade, tá? Então, esse é um ponto bem importante. A nossa identidade individual, ela está a todo momento ligada à identidade coletiva, à sociedade onde nós vivemos. E qual é a conexão entre a identidade individual e a identidade coletiva? É a nossa cultura, tá? Então, a nossa cultura, ela possui relações diretas com a nossa identidade. Então, se você, por exemplo, tem algum costume, se você, por exemplo, tem alguma prática recorrente que você faz, por exemplo, o próprio futebol, né? Nós vivemos no país do futebol. Se, independente de você gostar de futebol ou não, se você for para outro país, a primeira referência que um estrangeiro vai fazer de brasileiro é o futebol, ou o samba, por exemplo, né? Que também é outro elemento característico da cultura brasileira, né? Então, esses são elementos gerais. Então a nossa identidade individual, ela também está ligada a uma identidade coletiva. Quando eu digo, por exemplo, que eu sou brasileiro, é porque há um conjunto de gostos, preferências e práticas que são semelhantes entre todos os brasileiros, né? Então isso que me faz, seja a língua, né? Seja a comida que nós comemos, sejam os nossos costumes, né? As nossas práticas. Tudo isso nos identifica enquanto brasileiros, nos faz diferentes, por exemplo, de americanos, né, de norte-americanos ou de estadunidenses, né, nos faz diferente de japoneses, nos faz diferentes de outras pessoas de outros países, né. Esses são os nossos elementos culturais que são parte da nossa identidade coletiva e que acaba refletindo na nossa identidade individual. Entendido esse primeiro ponto, gente, é muito importante então que eu passe agora para o próximo tópico, que é a ideia de cultura. Então, Kevin, há uma relação entre identidade individual e identidade coletiva, que é a cultura. A minha identidade individual ela é diretamente influenciada pela identidade social, que é essa cultura coletiva, né? Essa cultura da sociedade. Vamos agora para o próximo tópico, que é entender um pouco melhor essa ideia de cultura. Então vamos lá. Cultura. O que seria esse elemento característico que une a nossa identidade individual e a nossa identidade coletiva?
Cultura, é bem importante você entender que cultura não é só aquilo que a gente gosta, tá? E a cultura que eu quero mencionar aqui não possui relações com aquela ideia de culto. O fulano vai muito para o teatro, fulano ouve ópera, fulano lê muitos livros, fulano possui cultura. Não é esse termo de cultura que nós queremos utilizar aqui e que nós utilizamos dentro das ciências humanas. O conceito de cultura que nós utilizamos aqui é a ideia de cultura como um todo, como modos de vida, como práticas peculiares de uma determinada sociedade. E dentro, por exemplo, nós podemos falar de cultura brasileira, né? Cultura japonesa, a cultura norte-americana, a cultura estadunidense, né? A cultura europeia, a cultura árabe. Nós podemos falar de diversas culturas e até mesmo aprofundar mais nesse conceito de cultura, como por exemplo a cultura do funk, né? Nós podemos falar nas culturas do subúrbio, nós podemos falar de diversas, cultura indígena, né? Nós podemos falar de diversas termos de cultura, né? E essa é bem importante. Quando eu falo em cultura, eu falo em modos de vida, tá? Então, modos de vida são as características peculiares de uma determinada sociedade que só são práticas únicas dela, né? E que ela desenvolve conforme o tempo. A cultura, ela não surge do nada, tá, gente? Ela não é um processo em que acontece do dia para a noite, de forma espontânea. A cultura, ela é construída historicamente, tá? E ela diz muito sobre a história de uma sociedade, né? Então, por exemplo, lá na nossa primeira habilidade, ela pede para nós interpretarmos historicamente e ou geograficamente, uma fonte documental sobre aspectos da cultura, né? Então, por exemplo, o que vai surgir dentro da sua prova? Dentro da sua prova pode ser que surja uma imagem, ou pode ser que apareça um texto falando sobre aspectos da cultura. Por exemplo, as cartas de Pero Vaz de Caminha, quando ele chega aqui no Brasil, descrevendo, né, lá em 1500, descrevendo os primeiros índios que ele vê aqui. Quando ele descreve esses primeiros índios, ele diz que esses índios eles estão nus, né? Que eles não têm medo das suas vergonhas, tal. Ele dá ele joga todos os seus valores europeus em cima dos costumes indígenas, né? Esses índios, eles estão nus, mas ele estranha, ele acha, nossa, como assim vocês não usam roupas, né? Lembrando que isso era uma prática cultural da Europa. O índio, dentro da temperatura que nós tínhamos aqui dentro do Brasil, né, não era uma prática ele ficar usando roupas demasiadas. Então acabava que havia um choque cultural nesse momento. Ele enfrentava ali um momento em que ele não entendia uma nova cultura. E é justamente isso que vai ser exigido de você na prova. Na prova ele vai elencar um determinado documento, né? E você vai ter que analisar isso histórico e geograficamente. O que é analisar histórico, né? Histórico e geograficamente, né? Geograficamente e geográfico. O histórico, ele faz referência ao tempo. Todo documento que eu diga uma imagem, um texto, um relato, seja qualquer elemento desses, ele vai ter um tempo e um espaço. Tá? Então é bem importante você perceber que todo documento ele vai ter um tempo e um espaço e ele deve ser lido dentro do seu contexto. E o contexto ele é o tempo e o espaço. Então dá para compreender por que o Pero Vaz de Caminha foi preconceituoso. Por que podemos compreender que ele estranhou esse contato primeiro com o índio? Porque ele veio de uma cultura diferente. Lembra que eu mencionei sobre cultura? E cultura são os modos de vida. Ele vinha de modos de vida diferentes, ele vinha de um tempo e de um espaço completamente distinto. Pessoal, essa foi a primeira habilidade que nós desenvolvemos, a ideia de cultura como modos de vida, e você sempre deve interpretar um documento levando em conta o tempo e o espaço e a cultura dessa pessoa que está fazendo esse documento. Beleza, gente? Um abraço, acompanhe o próximo vídeo, eu continuo falando aí sobre cultura, memória e identidade. Até daqui a pouco!